Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje continuaremos a nossa saga conversando sobre a série que é vamos colocar assim, um outro trabalho do Rod Serling, que é Night Gallery, né? Considero aqui como segundo episódio, porque já gravamos um outro podcast, mas vamos aqui comentar, né, Marcos, a princípio que de maneira muito interessante demorou muito para poder sair aqui, para sair o segundo episódio, né? Ou seria o primeiro, hein? De qualquer maneira, coisa de, sei lá, quase um ano, ou mais que um ano, né? Então, depois do piloto, o piloto fez sucesso, né, Marcos? Mas Night Gallery demorou para sair, né? Isso, mas é porque o piloto fez sucesso, aí eles resolveram encomendar a primeira temporada da série, né? Então tinha que dar o tempo de produzir os episódios, ou produzir uma certa quantidade antes do primeiro ir ao ar, né? Então verdade, foi esse ato aí de um ano. Vamos lembrar que eles encomendaram, então, uma temporada com 6 episódios de 60 minutos, né? Que era chamado ali de um experimento de 4-in-1, né? Na NBC, aonde havia algumas séries, né, que tinham esse formato, não somente Night Gallery, como uma série chamada McCloud, Aeroporto Internacional, e por aí vai, né? Mas demorou bastante, porque sim, como o Marcos falou, o piloto fez sucesso, né? E aí se encomendou. Muitos episódios aqui são roteirizados pelo Rod Serling, a partir de histórias de outros escritores, roteiristas, né? Falaremos sobre isso. Mas aqui no primeiro episódio, né, vamos comentar mais detalhes, mas eu quero trazer que vai ter um nome muito querido pela gente, que é o Douglas Heyes, né, Marcos? Que ele realmente, a gente elogiava muito. Se você escutar os podcasts de Além da Imaginação, você vai ver a gente falando do Douglas Heyes, nossa, né, surtado assim, de alegria. E a gente já pode adiantar que ele dirige um dos segmentos aqui desse episódio, né? E quem acompanhou o nosso podcast de Além da Imaginação sabe que alguns dos episódios que a gente mais gostou da série foram dirigidos por ele, e a gente também, do que a gente comentou, e a gente não é só opinião da gente, os episódios que definiram o que era a série Além da Imaginação, alguns desses episódios são dirigidos por ele. Então é muito pena que a gente vai ver ele bem pouco aqui em Galeria do Terror. Ele dirige esse episódio e escreve, e ele faz o roteiro de mais um, só que ele usa um pseudônimo, né? Então são as únicas participações dele, infelizmente. Eu gosto muito, né, da maneira, os episódios, claro que também tem muitos roteiristas queridos, né, mas ele foi realmente um dos prazeres em acompanhar The Twilight Zone, né? Então aqui, como vocês estão vendo, a gente fez uma introdução e eu queria aproveitar essa introdução só para falar uma coisa que eu julgo muito interessante, né? O Marcos também deve saber, vocês acompanham aí a Netflix. Como vocês devem saber, o Guilherme Del Toro tem aquele gabinete das curiosidades, né? E ele fala nas entrevistas e tal que ele foi influenciado diretamente por Night Gallery, que era uma coisa que trazia muito fascínio, porque, vamos lembrar, hoje em dia, até a juventude, a galerinha, tá tudo muito mais acostumada com o terror, né, e tal, dessensibilizada, mas a galera que pegou isso daí na época ficava tendo pesadelo, né, fascínio. Ele, inclusive, o Guilherme Del Toro, diretor maravilhoso, né, ele fala que isso daí moldou o que ele queria fazer na carreira mais velha. Ele falou, eu quero fazer isso. A gente vai comentar aqui como tem bons atores, diretores, como a maquiagem é interessante, né? Então, Night Gallery é muito legal e a gente vai começar trazendo para vocês aqui, então, mais esse podcast que vai falar de 2 segmentos, tá? 2 segmentos muito legais. O primeiro é o morto, né? Ou o homem morto, né? The Dead Man.
e a governanta, ou também tem títulos diferentes, né? The Housekeeper, né? Também é chamado de A Empregada na dublagem brasileira, né? Porque sim, se você vai no OK-Ru, você encontra alguns episódios dublados e olha, as dublagens são muito boas, gente, são muito boas, divertidas. Então vale a pena você meter ali no OK-Ru na busca, né? Galeria do Terror dublado, você vai gostar, né, Marcos? Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. O quadro número 1 foi intitulado O Morto. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Então, Marcos, eu posso começar então fazendo a sinopse, a gente comentando aqui sobre O Homem Morto, ou O Morto? Sim. Vamos lá, então. Teremos, então, esse episódio aqui, que é, como eu disse, dirigido pelo Douglas Heyes, roteiro dele também, baseado em um conto, né? Vamos lembrar que as pessoas aqui, como além da imaginação, também tinha alguns contos, assim, faziam roteiros baseados em contos. E aqui a gente tem uma história que é do Fritz Leiber Jr., tá? Que sai numa dessas revistas de ficção científica, fantasia, né? E é uma história muito interessante e muito... eu acho que a gente vai falar hoje de muita coisa trash, né? Como que eu vou dizer? E divertida, né? Então vai ser curioso o que vai ser feito aqui nesse episódio. Vamos lá. Nessa história aqui, a gente vai ter aqui um personagem, aqui um médico, né? Que ele tá indo visitar ali um outro cara, que é um médico também, né? E é um cara visivelmente muito importante, né? O nome dele é Max Hedford, né? Que é o cara que convidou. E tá chegando um médico lá chamado Dr. Miles, né? Ele tem uma espécie de sanatório particular, né? Que é na própria casa dele, na mansão dele, né? E o Dr. Miles está sendo convidado ali para poder fazer uma análise. Ele quer a opinião do colega, que é um profissional, né? Quando ele já chega muito apressado e tal, e tudo. Fala assim, sou eu. Ah, eu quem? Eu? Quem é que tu acha que é, pô? Você combinou um dia, horário comigo, não sabe quem é? Ele já é meio assim, né? O Dr. Miles, né? Que é um cara super ocupado. Quando ele chega, ele se adentra a uma sala, tá lá o Dr. Max Hedford, com um homem deitado ali sobre uma maca, né? E aí ele fala para ele assim, aqui estou com um paciente, né? Você pode ver que todos os pacientes não foram embora, estou somente com esse, fazendo observação, né? Ele pergunta até se ele tem tempo hábil e tal, ele fala que sim, né? O Dr. Maia fala, sim, tenho sim, posso ficar. E ele fala assim, eu gostaria que você analisasse esse paciente que está deitado aí nessa maca para mim. Aí você vê um homem jovem, loiro, né? Que está com uma coloração muito estranha, né? Aí ele começa a analisar, o Dr. Miles fala assim, nossa, ele está com um problema, sei lá, visivelmente um problema respiratório, um problema, sabe, até pela cor da pele, etc, né? Aí você vê que enquanto ele vai analisando, o Dr. Max, né, ele fica fazendo uns barulhos, ele bate com uma caneta assim na madeira e tipo, pá, pá, pá. Aí o médico vira para ele, olha para ele e fala, olha de novo. Aí quando ele olha, o cara já tá com uma aparência saudável. Ele fala, nossa, que estranho, né? E tal. E eles ficam tendo essa dinâmica logo no começo, né? Que ele fala assim que ele é um paciente, ele explica, né, a situação, fala que ele é um paciente que ele é um hipocondríaco, né? E ele tá sendo ali sugestionado por hipnose, entendeu? Porque ele é um cara rico e tal, que podia ter uma vida maravilhosa, só que ele surtava, diz que a mãe dele também, a família dele tinha esse negócio de doença, de pensar que tá doente, e ele começou a somatizar tudo, achar que estava doente, tinha uma vida péssima, e através da hipnose, ele consegue ter uma qualidade de vida. Só que o Dr. Max, está estudando esse paciente, por isso que ele chamou esse colega profissional para analisar, até porque é preciso uma testemunha, né? É tipo, né, vamos mandar o paper para a comunidade científica, né, Marcos? E aí você vê que o cara tá ali, ele explica, né? Dado momento ele bate ali, o cara levanta, todo maravilhoso, saudável,
conversando, sorrindo, né? E falando, eu vou para lá que eu vou jantar, vamos jantar daqui a pouco, né? E tal. Quando os dois ficam sozinhos, aí que o médico fala com mais liberdade, inclusive conta toda essa situação desse paciente. E você compreende que esses toques, né? Às vezes ele dá tipo 2 toques curtos e um toque, é como se fosse um código Morse, né? Que ele é induzido através da hipnose, com esses toques ele apresentar certos sintomas de doenças. E o médico, o Dr. Max, ele explica para o outro, fala assim, olha, isso daí vai ser uma coisa importante, isso pode ser a cura do câncer, sei lá, isso pode ser a cura da morte, por aí vai, sabe? Ele começa a ter toda essa elucubração de que pode ser feito, que a mente é acima da matéria, né? Todo aquele discurso, né? E o Dr. Miles está ali totalmente, né, curioso de toda essa situação, de toda essa dinâmica, né? E fazendo muitas perguntas. E aí eles vão jantar. Quando eles vão jantar, você vê que a esposa ali do Dr. Redford, né? A Velda, ela tem um certo crush, para não dizer que ela tem um caso, na verdade, com esse paciente. Detesto fazer comentários óbvios, Velda, mas você nunca esteve tão linda. Miles, querido, isso é porque sou uma mulher feliz, completamente feliz. Eu gostaria de andar um pouco. Não, Miles, eu sei que você e Max são doidos para se afogarem numa nuvem de charutos e em profunda conversa científica. Max, você os observou durante o jantar? Ela não tirava os olhos dele. Você não faz nada para acabar com isso. Mas como vou poder segurá-lo aqui? Ele não precisa de mim. Ele tem dinheiro, tem tudo o que quiser. Se não fosse por Velda, ele estaria esquiando na Suíça ou se bronzeando no sul da França. E você vê que ela nem esconde isso, né? Tem um momento que o Dr. Miles vira assim para ela e fala, nossa, você está ótima, Velda, né? Você está com uma ótima aparência. Aí ela se vira, é porque eu sou uma mulher feliz, né? E aí ela olha diretamente pro paciente e o Miles olha pro, né? Um olha pro outro, fica aquele, nossa, o que é isso? Não tá ali escondendo, né? E aí depois ela fala, eu já vou te dar uma palavra, né? Mas só para concluir, depois ela fala, eu quero passear um pouco, né? Eu sei que agora vocês vão tomar conhaque, fumar charuto. Aí você vê, né, que o paciente, o John Fearing, né? John Michael Fearing, ele fala que não tem nenhum vício, não gosta de fumar, não gosta de beber e tal, que agora ele é um cara que sendo tratado por hipnose dessas doenças, agora ele inclusive ele prefere respirar o ar puro e tal. E aí ela pega na mão dele, a mulher do Dr. Redford, né? E fala, então vamos passear, deixa eles aí e tal. E aí o Dr. Miles fala pro Redford, né? O Max Redford, né? Que convidou ele. Fala assim, porra, e aí, eu acho que tu tá tomando os cornos, né, colega? Aí não tô nem escondendo, né, e tal, não tá nem escondendo isso. Aí ele fala assim, o que eu posso fazer? O Dr. Max fala, o que eu posso fazer? Eu fico chamando ele de Max, mas é Max Redford, né? O que eu posso fazer? Esse homem é um homem rico e tal, ele não precisa de mim, só que eu preciso continuar minhas pesquisas, isso é importante para mim. Ele gosta de estar com a minha esposa, então, né, eu vou deixar aqui nesse ponto, mas ele gosta de estar com a minha esposa, e eu permito, né? E o cara fala, então, por que você... não, porque o amigo dele, um que é médico, dá várias sugestões. Por que você não estuda outra pessoa, né? Por que você... Já que você, então... que ele parece visivelmente perturbado, né? Já que você assumiu essa situação, então, né, não adianta você ficar assim, né? E eles continuam conversando. Eu deixo aqui nesse ponto aqui pra gente poder depois falar o desfecho dessa situação. Né, Marcos? O que você tá achando por enquanto? O que você achou, né? A gente conta o final já, né? Do homem morto, né? O morto. Isso. Olha, que tem assim, eu tenho uma teoria sobre esse personagem que é o Dr. Max Redford. É que a minha teoria, para eu colocar, precisa a gente saber um pouco mais do que vai acontecer. E aí eu posso entrar na minha teoria sobre ele. Sobre ele e sobre o Dr. Miles também. Tu tem que contar mais um pouco? Conta então. Poder falar a tua teoria, pode falar. O que acontece é que o Dr. Miles vai ficar uns dias na casa dele, porque ele está levando uma série de experiências ali com esse paciente, né, com Fearing. Em um determinado momento, ele chama o Dr. Miles
e fala o seguinte, olha, vou para um outro estágio agora com ele. Dá uma olhada aí, o Michael Fearing tá deitado na maca, né? E quando o Dr. Miles vai dar uma observada nos sinais vitais do cara, não tem pulso, não tem batimento cardíaco, o cara tá morto. E aí ele olha pro Max e pro amigo dele, pro Dr. Max, e fala, o que é isso? Ele falou, não, esse é o último estágio agora das nossas experiências. Porque eu induzi ele a morrer e vou induzir ele a voltar pra vida. E o Dr. Miles já olha com aquela cara de... Vixe Maria, o que esse cara fez? E o Dr. Max, muito confiante, né? Muito seguro de si, com aquele sorriso triunfante. Ele tem um sorriso triunfante no rosto o tempo todo, né? Ele dá ali as batidinhas que são sinal pro o Michael Fearing voltar à vida. E nada! Ele bate e o cara nada de pulso, nada de batimento cardíaco, nada de nada de tal, o cara não volta. E aí bate o desespero total, né? E o Miles começa a falar pra ele, resolva isso agora, o que você fez, né? Ele fala, pô, eu tô sendo cúmplice disso. Isso. Eles chamam a equipe médica e é o seguinte, ressuscitação, vão tentar de tudo, massagem cardíaca com peito aberto direto, é tudo que for possível. Eles tentam todos os meios possíveis e imagináveis e nesse meio tempo, a Veila, que é a esposa do Max, ela já ficou horrorizada com a situação total, né? Ela já tava não querendo muito saber mais do marido, aí que ela pega uma algeriza total, né? Ela faz um escândalo, né? Ela faz você matou ele, você queria acabar com ele, né? E tal. Você vê claramente que ela só tava ali porque tava podendo ficar com o paciente. Isso. O cara não volta, basicamente o Michael Fearing não volta e ele vai ser enterrado lá na cripta da família, porque ele é um cara muito rico, né, o paciente, o Fearing, né, de uma família riquíssima, e aí eles têm uma cripta própria lá e infelizmente vão fazer o enterro do cara. A mulher, né, a velha, eu sempre assim, ela é chamada, acho que por dois nomes, por velha e por Velda. Eu acho que eles chamaram ela de Velda no Brasil porque o nome dela se pronuncia velha. É verdade, aí aqui não funciona muito bem, não. Isso, mas a velha, né, se escreve V-E-L-I-A, né? Não é velha de velha. E tu não acha interessante que na tumba do cara tá escrito que o sobrenome dele é Fearing, né? Que tem a ver com medo. Temendo, temor, né? Isso não é sem motivo, né? E eu sei que ela tá transtornadíssima depois do enterro do Michael, além dela ter perdido, ela estava apaixonada pelo Michael, além dela ter perdido essa paixão que ela estava tendo, ela começa a enxergar o marido dela como um assassino também, né? E ela começa... Ocorre que o Dr. Miles vai visitar o amigo e ele fala assim, pô, Miles, por favor, tá aqui todo o arquivo do caso, todo o arquivo das experiências que eu fiz, tenta encontrar... As gravações em áudio, né? As gravações em áudio, eu quero que você encontre alguma prova de que eu não fiz todo o esforço para salvar esse cara e de que eu, de alguma maneira, não precipitei a morte dele. Tá, eu quero que você analise e me fale que realmente eu sou inocente. O Dr. Miles analisa e ele descobre o que aconteceu. Na verdade, o Dr. Max, segundo o próprio Dr. Miles, né? Ele, na hora de dar o sinal com as batidas pro cara ressuscitar, ele deu o sinal errado. Porque, isso, de maneira inconsciente, ele não quis que o cara voltasse à vida porque sabia que ia perder a esposa pra ele. Tinha que ser 2 batidas curtas e uma longa, né? O negócio assim. 3 batidas curtas, 3 batidas, um intervalo, depois 2 batidas. Ou seja, né? Aí ele fala, pô, ele conversa com o cara na sala, né? O Miles, com o Max. Pô, você deu a batida incorreta, né? Tinha que ser 3, como você falou, 3 batidas curtas, um espaço de tempo, e eu acho que 2 longas, né? Ele dá
3 batidas e uma só depois. Isso. Aí o que acontece? A mulher do cara estava escutando atrás da porta, né? Quando ela escuta, ela dá um grito, né? A cena é muito boa, né? Ela dá um berro e sai correndo pra... Porque, dá a entender que teve um insert legal de tempo aí, né? Entre o enterro e a descoberta, né? Quanto tempo será que passou? Não dá para saber, mas foram várias semanas. Porque a gente sabe que teve o enterro, passou um tempinho, sei lá, uma semana, 10 dias... O Dr. Miles não soube do Dr. Max, aí ele foi visitar o Max entregou todo o arquivo do caso para ele e ele teve que passar dias ou semanas analisando o caso. Então a gente deduz aí que se passou pelo menos, sei lá, vou chutar um mês. Né? Isso, é interessante, né? Não, porque aí quando tem essa cena que ela sai correndo, né? E tem toda aquela câmera lenta e tal, ela correndo entre os túmulos... Eles saem com lanterna, né? O marido, claro, sai correndo atrás dela. E o próprio Miles, né? O Dr. Miles, ele sai com uma lanterna também atrás dos dois, porque você vê que tem até... É interessante, claro, tem uma vibe trash maravilhosa, né? Mas tem esse negócio de, no meio dessa corrida, desse negócio, fica de noite, fica escuro, né? Anoitece, e ele tá atrás dela, correndo, e ele sabe para onde ela tá se dirigindo, né, o Miles, né? Para o túmulo, né, do John, né? Do paciente, né? O homem morto. Isso. Né? E, claro, quando ele chega lá, é muito boa a cena, né, Marcos? Porque ele pega, primeiro ilumina aquele Fury, né? Que é o nome do mausoléu da família dele. E aí você vê que a porta está aberta, ela abriu a porta, né? E o caixão está aberto, também ele ilumina o caixão. E aí, quando ele vai virando a lanterna, primeiro ele vê ela, né? Sentada com aquele... É muito creepy, tá? Essa história é muito boa. O Eerie, né? Tinha aquela revista Eerie também. Que aí você vê ela com aquela cara de medo, como se a pessoa tivesse paralisada, né? De medo. E aí ele vai virando a lanterna e ele vê quem? O marido dela, né? O Dr. Max, ele assim... deitado, né, com os olhos abertos, aparentemente morto, né, e umas mãos putrefatas, pretas, né, meio azuladas, e aí ele sobe e quem é que tá lá? Também aparentemente, não está vivo, não está zumbificado, se movendo, mas o próprio homem morto, né, só que ele tá com uma aparência, parece que ele tá morto há um tempão, né, como se ele tivesse degringolado. O Zé do Caixão, né, diria o seguinte: o cadáver putrefato do Michael Fearing estrangulou o Dr. Max. Olha, é muito interessante. Esse primeiro episódio, ele é muito legal, né? Ele é muito legal, The Dead Man, porque é um final assustador, né? E digno mesmo das revistas de terror, né? Agora eu tenho uma teoria sobre o Dr. Max. Opa, qual é? Porque eu acho que o Miles, ele enxerga... Primeiro que a gente um pouco vê o Dr. Max pelos olhos do amigo dele, que é o Dr. Miles. Eu acho que o Miles, como ele é muito amigo do cara, ele vê no cara algo muito melhor do que o cara realmente é. Eu acho o seguinte: primeiro, o Max, ele sabe que as descobertas que ele tinha em relação ao Michael, lá o paciente, dificilmente iam servir para toda a humanidade. Porque esse cara tem uma condição muito específica que é de família. Isso. Né? Ele, na verdade, essa coisa que eu tô procurando fazer um bem para a humanidade, vencer a doença, é para justificar a curiosidade que ele tinha em relação à condição do Michael e para poder fazer experiências antiéticas com o Michael, com a desculpa que ele queria descobrir algo que seria bom para a humanidade. Primeiro, ele é um vaidoso, um curioso e um cara com assim, poucos limites éticos, na minha opinião. Depois, eu acho, posso estar enganado, né, que ele meio que, quando ele causa a morte do Fearing, do Michael Fearing, será que foi mesmo sem querer? Ou será que ele causou de propósito porque ele queria se livrar do cara e fez todo aquele circo para parecer, na verdade, que ele fez sem querer, inconscientemente, e usou o amigo para tentar dar uma prova, uma justificativa
O amigo é o cara que iria depois, se precisasse depor, falar, não, ele fez isso inconscientemente e etc, né? Então, a esposa do cara não queria mais saber dele também, porque ele certamente não estava nem aí para ela até o momento que ele viu ela com outro. Então eu acho que esse cara, na verdade, esse Max, ele era um bom filho da mãe, um bom desgraçado, mas ele era muito dissimulado e sem vergonha. Isso sim. Não tinha ética nenhuma médica, né? Não, o cara, claro, eu acho assim, a minha teoria é que, óbvio, ele encontrou um paciente ali sui generis, numa condição sui generis, né, diferente de tudo que ele já tinha visto, né, ele pelo jeito, não sei se é um sanatório ali para doentes mentais também, já que esse cara tinha uma condição, parece que psicossomática, né, que chama, mas aí quando ele viu que ele podia crescer, que ele poderia ascender, né, na fama dele enquanto médico, e claro, ficar muito mais rico, ele falou assim, e quando ele percebeu que a esposa estava tendo caso, ele falou, deixa aí, né, e tal. Só que aí tá o negócio, quando ele foi confrontado, né, com que tinha alguém furando o olho ali, pelo amigo, chamou ele de corno, né, falou assim, eu tenho que fazer o quê? Não posso fazer nada, ele é rico, ele pode ir embora, né, e tal. E aí ele deu o sinal errado, né, só que aí ia aparecer que foi sem querer, né, que era isso que ele queria, né. Isso. É a impressão que me dá, né, e... É verdade. Só para a gente colocar também algumas questões importantes, eu acho que o Douglas Reis ele é muito inteligente, porque esse episódio, quando a gente vai ver as horas em que o Michael ele estaria apresentando sintomas das doenças, ele usa um ângulo em que a gente vê o cara meio de costas, um pouco de lado assim, e é fácil você trocar o ator, ele usa umas trucagens também, né, cortes, né, é fácil ele trocar aquele ator por outro cara que tá usando um cabelo parecido, e de forma que ele passa aí por cima obviamente, dos limitados recursos de orçamento e técnicos que você tem na TV. Então ele é muito inteligente em não tentar mostrar demais algo que talvez não fosse convincente, se ele mostrasse muito de perto. E mantém a nossa imaginação funcionando. Ele deixa para mostrar depois um prompt, né, uma maquiagem, um negócio mais assim no final, e de um jeito legal também. Ele cria um suspense, uma antecipação que é muito boa, que é muito bem feita. A gente fica o tempo todo engajado e querendo saber o que vai acontecer. A narrativa dele é muito segura. E eu acho também que o Douglas Reis ele é um muito bom diretor de atores. E o cinismo, né, e essa coisa dessa arrogância triunfante do Dr. Max, o Cal Bettis, que é o ator, ele passa muito bem. Esse cara que é uma fortaleza moral e uma pessoa que tem fé nos outros, que é o Dr. Miles, o Jeff Corey, tá muito bem. E todo esse processo de enlouquecimento que a personagem da velha vai passar, né, também é muito bem mostrado pela atriz, pela Louise Sorel. Todos estão muito bem dirigidos, né? Por conta disso. Eu não estou citando muito a atuação do Michael, porque o Michael não tem muito o que fazer, na verdade. Ele tem que ficar deitado. Ele é um cara meio estranho, esse ator, a aparência dele, né? Eu achei ele um cara muito diferente também. Sim. Escolheram bem, assim, né? Que ele parece muito vivaz, né? Você vê que ele é um cara que ele tem uma aparência, parece surfista, né? Uma parada assim, né? Um surfistão. E uma figura diferentona, assim, né? Não é um cara gatíssimo, né? É um cara diferente. Mas ele aquele cara, ele tem uma aparência mesmo de saudável. Ele exibe aquele sorriso, né? De cara bonitão, bem de vida. Uma aparência de saudável, né? Escolheram um cara mais com a aparência de saudável possível, né? Isso. Pra poder falar assim, caraca, é esse daí que vai ficar... Porque, detalhe, você lembrou bem, tem vários momentos que ele tá deitado e você vê que ele tá, tipo assim, uma hora ele tá meio azulado, daqui a pouco tá meio esverdeado, que as várias doenças que ele apresenta, né, eles têm que colocar isso fisicamente também para o espectador poder entender, né, mano? Isso, mas eles acabam usando um ângulo assim que não mostra demais. Eu acho bacana isso, sabe? Eu gosto de uma maquiagem muito bem elaborada, efeitos especiais, trucagens legais, mas às vezes quando o diretor ele resolve deixar espaço para nossa imaginação, também é bacana, e a gente percebe que o cara se tocou que alguma coisa ali não ia funcionar e preferiu ir por um outro caminho. Então é sábio fazer isso na direção de um episódio assim. O Douglas Reis, ele é um cara tarimbado, né? Era um cara muito tarimbado já na época, então ele
E é isso. A gente acabou... Você quer que a gente fale um pouco dos atores? Se você quiser falar, né? Porque você já mencionou a atriz, né? Uhum. Eu tava dando uma olhada na carreira dela. Ela participou, inclusive, né? A que faz a esposa, né? Que o nome dela é Velha, só que botaram no Brasil como Velda. Porque ia falar assim, é uma velha. Vai ter velha no próximo episódio, no próximo segmento, né? Eu tava vendo aqui essa atriz, a Louise Sorel, né? Ela participou de várias coisas legais, inclusive Jornada nas Estrelas, viu? Ela participa da série de TV, a série clássica e tal. Apertem o cinto, o piloto sumiu e tal. Ela faz uma pontinha lá. E ela é uma atriz que ela fez bastante coisa na TV, principalmente, né? E também muitos filmes assim nos anos 70. Filmes não de grande sucesso, filmes, digamos assim, da classe A. Mas ela era uma figura constante. Ela fez muitos e muitos seriados aí de policial. Enfim, uma figura conhecida aí da televisão. Assim, a série mais longa que ela fez, que ela participou mais, foi uma novela chamada Santa Bárbara. Não faz muito sentido a gente entrar em muitos detalhes, porque não foi exibido no Brasil, né? Então... Né? Não, tem coisas que realmente, né? Mas assim, em questão de atuação, eu achei que é legal, é divertido, assim. Foi um episódio, aquele final, o cara parecendo morto, e aquele morto mesmo, de meter medo, né? De filme de terror, é muito legal. Sim. O nome do ator que faz o paciente é o Michael Blodgett, né? E ele também é um cara que, não sei, a carreira dele é mais com série de televisão, né? E tal, ele tá no filme de Volta ao Vale das Bonecas e tal, então... Mas ele é uma figura, você acha ele uma figura, assim, interessante mesmo. Ele acabou ficando mais tempo numa série chamada Never Too Young. Era uma série sobre o mundo dos esportes. Teve muitas temporadas e foi onde ele ficou mais tempo. De resto, ele tem aparições esporádicas em 1000 séries de TV de policial e suspense, né? Ele já é faleceu em 2007, né, e tal. Mas realmente é uma figura interessante, o Michael Blodgett. O Cal Betts, que é o cara que faz o médico, o Max, ele é muito conhecido por duas séries, uma que foi exibida no Brasil, as pessoas que um pouco mais velhas do que a gente vão lembrar da série do Juiz Judge, lembra? Juiz Judge, que nome é esse, Judge? Era uma série de tribunal, e era a vida falava sobre um cara, sobre um juiz que era o Judge. E essa série foi exibida no Brasil, enfim, e ele era o Juiz Judge, né? Legal. Outra série que ele fez, que ele participou de muitos episódios, assim, ele participou da série inteira. Você tinha aquela atriz, você sabe a Donna Reed? A Donna Reed, sim. Que ela é por exemplo, A Felicidade Não Se Compra, entre outros. Ela, nos anos 50 e 60, ela tinha uma série que era a Donna Reed Show, que era uma série em que ela fazia uma dona de casa, mãe de família. Essa série, só que a série, ela também chamava Dona, né? Só que ela era Dona Stone na série. E ela era uma espécie de... Se o papai sabe tudo, ela era uma espécie de mamãe sabe tudo. Né? A série era um veículo para ela. E ela fazia uma dona de casa que era aquela pessoa que a família girava em torno dela. Ela resolvia todos os problemas da família. Uma mulher muito, muito organizada, muito sábia, muito sagaz, enfim. E tinha o marido dela que era um médico pediatra. Esse ator aí que a gente viu, o Cal Betts, ele fazia o marido dela. Na série também, Dona Reed. Eu não sei se essa série foi exibida no Brasil, eu não sei dizer pra você. Eu acho que não. Eu tava dando uma olhada aqui nesse cara que faz o Miles, né, que é o médico convidado, lá, o Jeff Corey, né? Esse cara participou de produções importantes, né, então, De Volta ao Planeta dos Macacos, né, que eu tenho até uma recomendação no final, gente, né, no podcast dos nossos amigos lá do Cine Alerta, né, que eles foram tão gentis, nos mencionaram no podcast, eu queria recomendar também. Mas ele faz um personagem, o Caspey, no De Volta ao Planeta dos Macacos. Pequeno Grande Homem, ele faz o Wild Bill Hickok. Um filme maravilhoso, Bravura Indômita, né? O de 69, ele faz o Tom Cheney, né? E o Butch Cassidy, ou seja, o cara tem vários filmes famosos, assim, faroestes, né? Muito conhecidos, né, e tal. E eu acho ele um bom ator, ele passa bem esse papel nesse episódio aqui de Night Gallery, né? Porque ele passa esse assombro, né?
Tem que ser um ótimo ator para passar essa. Você fala assim, nossa, o que você está fazendo, né? Que situação é essa, né? Porque ele foi chamado ali para ser um espectador, né? Uma testemunha do que o outro cara está fazendo. Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu acho ele um ótimo ator. E ele, como você mesmo falou, ele tem uma carreira longa no cinema, aí nos anos 40, 50. E também uma carreira muito longa e muito expressiva na televisão, participou de tudo que é série importante de policial, suspense, que se possa imaginar. E também era um cara que volta e meia estava aí no Cinema B também, quando era chamado ele também não fugia da raia. Enfim, um baita ator esse cara. Ah, muito legal. Então é isso, né? A gente comentou aqui, eu quero saber de vocês também, eu e o Marcos, hein? O que vocês acharam aqui desse episódio? Lembrando que tá no nosso canal do OKRU, sempre abre a publicação, vai lá no site, no masmorracine.com.br, ou aqui mesmo no, sei lá, no Spotify eu também coloco o link lá pro OKRU, vai lá assistir, porque dá para assistir, a gente coloca a versão legendada, porque a qualidade tá melhor, né, da imagem, então a gente coloca a legendada, mas é que nem eu falei, se tu meter ali um Galeria do Terror, O Morto, dublado, você encontra no OKRU, porque o OKRU é sim o repositório, um dos melhores para a gente poder, né, Marcos, assistir as coisas que a gente está comentando, né? Uhum. Mas então esse primeiro segmento aqui é o morto, né? Eu chamo de homem morto porque aqui no Brasil ficou só como o morto, né? Mas eu gostei bastante, né, Marcos? Eu sei que você gostou também, né? Eu não li o conto do Fritz Leiber, né? Teria que ler. Mas como acho que não tem tradução em português, teria que acessar essa revista aí de sci-fi, de fantasy, né, e tal, e eu não fui atrás. Mas conta uma história assim, eu acho que é bem divertido e fascinante. O Fritz Leiber, só pra gente aproveitar e fazer rapidinho ele tem algumas obras publicadas no Brasil, é um grande autor de ficção científica, a Emos publicou coisa dele, se eu não me engano. Nas coleções de ficção científica de algumas editoras brasileiras, que ficaram muito famosas aí, Francisco Alves, Emos, enfim, tem coisa dele, vale muito a pena, viu, ler. Ele é um cara muito importante. Ah, legal, legal. Então procurem, gente, tá? Se eu encontrar algum material dele, eu deixo linkado também na publicação, tá? Quadro número 2. Algo com tendência abstrata para imitar o que não é nada abstrato. Ganância, avareza e a constante ânsia do homem mudar o que ele não gosta, por quaisquer meios. Os meios, neste caso, envolvem ciência com um pouco de magia negra. Assistam, se desejarem, A Empregada. Vamos lá, então, Marcos. Agora você vai fazer a sinopse, comentar sobre o segundo episódio, aqui, segundo segmento do podcast, que é o The Housekeeper, né? A Empregada. Olha, a série gira em torno do seguinte: a gente tem uma senhora, é a Miss Wartle. Ela está procurando emprego, né? E ela está ali conversando com uma pessoa de uma agência de empregos, né? E a pessoa faz perguntas para elas e as respostas delas são as piores possíveis, né? Você sabe fazer tal coisa? Não. Você tem experiência em tal coisa? Não. Você já tem recomendação de algum lugar? Não. Você tem facilidade para aprender tal coisa? Não. Tudo não. Então você é perfeita para o trabalho. A gente se surpreende, né? Aí ela até se surpreende e fala: o quê? Alguém que quer me contratar? Sério? Sim. Aí ela é encaminhada para o trabalho, que ela vai trabalhar para um tal de Cedric Acton, que o sujeito, ele é um cara aparentemente muito rico, né? Eu não lembro, ele é médico, não é? Algo assim. Ele é um cientista. Cientista e estudioso também de alquimia, ocultismo e tudo mais. E ele fala para ela o seguinte, né? Que ele tem umas coisas, uns planos que ele quer para ela, tem um trabalho específico que ele quer que ela faça e tudo mais. E muito bem, ela fala: não, beleza, né? Que bom. Só que ele chega para ela e fala e mostra a esposa, né? Quero que você conheça a minha esposa, a Carlota, que é vivida pela Suzy Parker. A Carlota, ela está sentada, né, ali ele chama a Miss Wattle para jantar, né, e vai para apresentar a esposa. A esposa está sentada com um bonitão batendo um papo animado, né, em outra mesa. Enfim, a Miss Wattle acha aquilo um tanto quanto, né, assim,
problemático, né? Mas o Cedric fala, não, você fica sossegada, não, ela é assim mesmo. Enfim. E aí ele começa a falar pra Miss Wattle que, olha, a senhora vai ter direito a bastante dinheiro, viu? Alguns milhões. 7 milhões. Isso, começa a fazer uma série de... A senhora vai ter a vida que a senhora sempre sonhou. E ela fala, mas como? Aí ele começa a explicar que, na verdade, ele fez uma série de pesquisas de rituais alquímicos que fazem com que ele possa trocar a mente de uma pessoa, passar a mente de uma pessoa para o corpo da outra. E ele fala para ela, olha, minha mulher, ela é... Fisicamente, ela é a coisa mais perfeita que se possa imaginar, mas ela, segundo ele fala, né? Ela é uma pessoa fútil, egoísta, intratável, e eu poderia pegar uma pessoa bondosa, gentil, e eu acho também, né? Ele quer alguém intelectualmente limitado para ele poder mandar e fazer o que ele quiser com a pessoa, né? É o que me pareceu também. Ele quer pegar o cérebro da Miss Wattle, que é uma pessoa simples, gentil e submissa, e botar no corpo da mulher dele. Aí, pra ele, ia ser a mulher perfeita, né? É assim, o episódio, ele transpira um machismo inacreditável. Mas é interessante que é autoconsciente, né? Porque eu tô colocando no podcast, você deve ter escutado a introdução do Rod Serling, né? Ele fala assim, é um homem que ele acha que pode fazer o que ele quer, né? Uhum. E tal, né? Então, de maneira muito tímida, né? Porque tem problemas com o personagem, com o desfecho do episódio, a gente vai falar. Mas eu acho que ele tem uma autoconsciência do próprio machismo, o episódio. E é interessante, né, Marcos, que esse episódio aqui, ele também é escrito pelo Douglas Rice. Mas por algum motivo, ele usa um pseudônimo, né? Uhum. Ele precisa de Matthew Howard. Aí você fica, o que é isso, Douglas Rice? Você tá com medo de tomar alguma pedrada, né? E tal, que esse episódio ele é meio surtado, né? Porque, assim, olha a ideia, gente, mentalize. Você vai contratar alguém que o nome é de housekeeper, né? Que é como se você contratando uma empregada, já tá fazendo um link com o negócio de, eu quero arrumar uma mulher, porque ele sim tem ideia de botar a mente dessa mulher simplória na mente da esposa dele, fazer uma troca, né? Sim. Só que ele quer uma mulher para cuidar dele, para fazer o que ele quer, né? Isso, não, a gente também não falou um detalhe importante, que tem a ver também. Ele pergunta pra Miss Wattle, a senhora tem família, tem parente? Ela, não, ela é sozinha, ele quer, porque ele tem o plano também de passar o cérebro, a mente da mulher dele pro corpo da Miss Wattle e matá-la, pra se livrar da mulher dele, né? Digamos, da mente da mulher dele, né? Ele é um escroque, né? Né? Então, ou seja, mas cara, você vai ficar com alguém idoso, com uma mentalidade de pessoa idosa que, vamos combinar, né? É por isso que eu acho que o Douglas Rice meteu aí um pseudônimo, porque alguém ia questionar, sabe, a coerência desse roteiro dele, porque assim, você trata com uma senhorinha simplória, né? Porque, detalhe, ela é simplória mesmo, assim, do tipo que ela é até meio confusa, né, e tal, né? Do jeito como a Jeanette Nolan tá maravilhosa, a gente vai falar dela depois. Ela é meio confusa e simplória, e eles fazem dinheiro e tal, e a dado momento ele vai mostrar o laboratório para ela, e ele fica tocando ela, né? Ele fica assim, porque aí eu vou casar com a senhora vai ter 7 milhões e tal. Primeiro ele fala até 3, né? Ela lembra que ele falou 7, né? É 7? Não, mas a gente vai dividir, porque parece que tem um acordo com a mulher, que a mulher é rica, que tem isso, ele é um cientista, né? E esse podcast vai ser o podcast dos cornos, né? Porque o outro já era o corno lá, que era o médico, né? Esse aqui é o corno cientista, né? Esse episódio, né? A gente poderia falar que não, ele tematicamente é o episódio da troca de corpo e da vida após a morte. Não, ele é o episódio dos cornos, né? Não, mas assim, né? Aí o que acontece? Aí a tua ideia, enquanto cientista, né? Que deve ser um cientista louco, só pode, né? Que o Larry Hagman faz, né? Detalhe, ele era da Ginny é um gênio, né? Ginny é um gênio. A Dream of Ginny, né? E tal. Ele é um cara bem famosa e um cara bonitão. Isso. E aí ele pega aquela velhinha que é a Jeanette Nolan, que eu acho ela uma mulher bonita, né? E a gente vai falar sobre, porque ela participou de The Twilight Zone.
E ela tá cheia de enchimento na boca, ela tá quase sem conseguir atuar direito, de tanto enchimento. Ela tá meio esquisitona. Nariz postiço, né? Uma maquiagem muito pesada. Bem pesada e tá quase atrapalhando a atuação da Jeanette Nolan. Aí ele pega, fala, porque aí eu caso com você, a senhora vai trocar de corpo, vai pra um corpo maravilhoso. Ele fala que a mulher é um amendoim estragado. Ele fica falando isso na dublagem, ficou assim, aquilo ali é amendoim estragado, só é bonita a casca, por dentro não presta, né? E a senhora, ele nem sabe quem é essa mulher. Essa velhinha pode ser uma psicopata, né? E aí depois o que é? Você vai transar com essa mulher velhinha e tal? Ele é uma velhinha. Isso, tem uma coisa, né, que a gente mais pra frente, ele realmente vai fazer essa troca de corpo, né? E depois ele digamos assim, dá um primeira coisa, acho que já pode adiantar, né? Isso daí. Não, fala sobre a experiência que eu acho ela o cúmulo. Porque o que acontece? Ele primeiro envolve, sério, pessoal que está nos ouvindo e não viu o episódio, ele envolve um sapo. Sim, porque você precisa focalizar o sapo, que é um transmissor, né? Que ele é uma espécie de transmissor. Vai ser feito todo um ritual e você vai focalizando o sapo, a sua mente vai para o corpo do sapo e do corpo do sapo vai para o corpo da outra pessoa, né? Aí a mente da outra pessoa vai pro corpo do sapo e depois vai pro seu corpo. Parece complicado, mas é complicado assim, mesmo. Ele tem que, o experimento é o seguinte: a personagem da velhinha e tal, ela que é a Jeanette Nolan, ela tem que ficar olhando fixamente para a foto da mulher dele. E aí, quando ela fica direto por horas e horas, aí quando aparece a mulher do cara, vamos supor, assim, né? Tô só exemplificando. Aí ele mostra o sapo. O sapo é um transmissor das almas, ele faz a troca das almas. Isso. É tipo Sexta-feira Muito Louca, só que de cientista maluco, né? Isso. E tal, porque aí vai ser feita a troca, porque veja bem, ela vai concordar, a velhinha, só que é aquela concordância meio, não sei se eu dou pra isso, mas a senhora vai ter iates, vai ter carros, vai ter um corpo lindo, se a senhora quiser, eu caso com a senhora, mas se a senhora não quiser pode se divorciar de mim. Mentira, né, porque ele precisa, ele quer assumir com a esposa e quer ter alguém que ele possa controlar, né? E dá a entender, inclusive, que a esposa não transa com ele. Então ele tá ali todo, sabe, né? Ela não quer saber de mim, esse daí é amendoim estragado, e o caraca, e ela tá com os boy, magia, tudo na frente dele, na cara dura, no restaurante, e a velhinha, cara, que é um raciocínio muito louco, gente, alguém me explica, porque eu sinceramente não sei qual é que é o lance da velhinha. É uma parada que ele tem, meio maternal que ele quer uma senhora idosinha cuidando dele, dando comidinha e tal, que ele também coma, porque é a esposa dele e tal, e ele, né, tem muito tesão no corpo da esposa dele. Então é tudo tem uma entrelinha muito estranha nesse episódio. Senhorita Otto, o que a senhorita daria para trocar de lugar com ela? Estou procurando uma empregada, por assim dizer. É exatamente isso. O que estou procurando, senhorita Otto, é alguém para cuidar de minha casa para mim, por assim dizer. Senhorita Otto, pense. Pense nas joias, nos criados, nas casas, nos carros, no iate. Um iate, se quiser. Sou um pouco velha demais para essa vida. Mas será jovem, rica e linda, com 3 milhões de dólares só seus. 7? Oh, sim. Mas naturalmente que vamos dividir. Não somos pessoas avarentas, como aquele amendoim miserável em sua linda casca, que quer tudo só para ela. Se achar que não gosta de mim como marido, pode se divorciar. Eu não iria fazer isso. Mas se a senhorita quisesse, eu não seria contra. O Cedric, esse personagem, ele é completamente louco. Basicamente isso, ele é completamente 13. Esse é o cientista louco mesmo, né? Isso. E ele também, obviamente, ele é um cara que assim, a gente fica imaginando que ele, emocionalmente, ele não amadureceu, né? Ele que é uma mulher linda, esplendorosa, ao mesmo tempo que seja uma espécie de mamãe dele e cuide dele, seja submissa e faça tudo pra ele, também transe com ele e etc. E dê uma boa vida pra ele, porque a rica da história é ela, não é ele, ela. né?
Não, então... E tem uma hora que ela aparece, ela ainda dá um esculacho, né? A esposa dele, né? A Carlota, né? Ela fala assim, quem é essa mulher? Eu não quero saber dessa mulher, não. Manda essa mulher embora daqui agora. Porque ela logo percebe que a senhora Tuttle, não, a senhora Wartle, enquanto empregada, né? Enquanto governanta ali da casa, ela é totalmente inepta, né? E o Larry Hagman, ele tá maravilhoso. A Jeanette Nolan, ela é uma atriz incrível, mas ele tá maravilhoso porque ele é um cara muito surtado, né? Esse negócio dele ficar tocando ele, que traz aquele incômodo, tocando assim no ombro, sabe? Ele toca nela, eu vou casar com a senhora. Você já fez, sabe? Peraí, meu filho. Isso. Respeito com essa senhora aí. Pô. Não, e quando ele finalmente faz a troca de corpo, ela... Assim, logo que ele consegue fazer a troca de corpo a mente da mulher dele foi pro corpo da senhora Wartle, ele mete uma injeção letal na senhora Wartle imediatamente, né? No corpo, né? No corpo, porque ele quer matar... no corpo da senhorinha. Isso, porque ele já quer desaparecer com a esposa, ele faz isso, né? Porque ele faz essa troca, ela aceita e tudo, e ele já vai pra cima do corpo, né? Que era da esposa dele, com a cabeça da velhinha. Entendeu? E fala, chega junto aí e tal, já vai chegando, maluco. Ele acaba de assassinar a esposa na frente dela, que tá no antigo... Veja bem, olha só o absurdo, né? Porque você olha pro seu corpo, você se vê nele, né? Então é como se ela tivesse visto ele assassinar ela mesma e a própria esposa ao mesmo tempo. E em seguida ele já vem com desejos libidinosos pra cima dela, sendo que ela tá absolutamente horrorizada com o que ele fez. Isso daí, se ela já não tinha ojeriza a ele, ela desenvolve uma ojeriza imediata, né? Ele tá muito JR, né? Porque ele era do Dallas, né? Daquela série que fez maior sucesso, né? E tal, e eu gosto dele enquanto ator, sim, sabe? E, cara, é muito engraçado, né? Até o negócio no começo, né? Que tem quando a velhinha chega no escritório, a gente não comentou, né? Mas tem aquela secretária dele, né? E a secretária visivelmente está de olho no patrão, né? Falando assim, ele não olha pra mim, né? E tal. E você vê que as mulheres dão mole pro cara, né? Só que ele quer o tipo de mulher lá, senhorinha velhinha, né? E tal. E quer ficar na ala geriátrica mesmo da relação, né? Ele quer mas eu acho que é meio isso, né? Ele quer digamos assim, a passividade, né? E a submissão dela, né? Que é alguém muito simplório que ele pode manipular à vontade. A esposa não era alguém que ele conseguia manipular, né? Esse roteiro não é do Rod Serling, é do Douglas Reis, né? E é engraçado, o Rod Serling, na introdução dele, ele fala assim, esse cara faz o que quer, né? E assim, no final, ele faz o que quer, né, Marcos? Ele faz o que quer, porque assim, ela não aceita, né? A Miss Wattle, ela tá no corpo da esposa dele, ela se tranca no quarto e fala, não quero saber dos seus avanços, né? Aí passam ali 3 dias, né? E ele fica o tempo todo batendo na porta, querendo levar comida e tal. Aí ela sai do quarto e diz que vai entregar para ele uma notificação que ela quer os 7 milhões, né? Porque sim, o dinheiro é dela, né? E tal, ela fala que, sei lá, que quer doar, né? Um negócio assim, não é nem para ela. Ela só quer ir embora, né? Ela não quer nada com ele, né? Aí ele já tá preparado para isso, porque ele é um canalha, né? O Acton, ele vai lá e faz o quê? Traz o sapo de novo, né? Que ele já tinha ali uma parada 2. E, cara, isso é muito engraçado, né? O episódio, eu acho que ele não se leva a sério, porque aparece uma outra velhinha, né? Isso. Outra velhinha, porque você vê que ele pega, ela tá saindo com as malas e tal, ele tranca ela para ela não poder sair da sala, abre uma segunda porta e tem uma outra velhinha, né? E ele mostra o sapo, assim, acontece a mesma coisa. Isso. A alma da velhinha vai trocar com a alma dela, entendeu? Porque talvez ele vá ficar trocando, que nem ele fala, até conseguir acertar. Ele vai de velhinha em velhinha até encontrar uma que engula ele, que aceite ele. O lance dele é uma velhinha. Esse cara gosta de velhinha. E nada contra a velhinha, porque eu sou uma, né? Nada a ver. Mas assim, que é engraçado porque é muito constrangedor, assim. Ele deveria ser mais franco, né? E numa espécie de... Qual é o nome daquele aplicativo lá que as pessoas se encontram lá pra ficar juntos, né? E tal, né?
que é de pegação. Em algum aplicativo, claro, estamos, né, sugerindo aqui, né? Em alguma espécie de fórum, né? De clube de pegação, e já arrumar uma velhinha que quisesse ficar com ele. Falar assim, opa, né? Eu quero é ficar com esse como é que chama? Galagão, né? Galalão. Mas o problema é que ele quer uma velhinha com o corpo da esposa jovem, né? Então, e com o dinheiro dela, de preferência também. Ele precisa do corpo daquela mulher. Ele falou assim, tanto que eu acho que dessa vez ele não vai nem se livrar, né? Que ele precisa do corpo daquela mulher, porque é ela que tem o dinheiro, ela não pode se divorciar dele, né? Isso. Então, meio que termina assim, né? Que é uma cena engraçadíssima, né? A cara da outra velhinha, de cara de pimpona, né? E tal, assim, termina de um jeito. Eu sei que é um episódio que divide opiniões, mas eu acho ele muito engraçado, né? O outro eu acho legal esse clima de cripta, de revista cripta. E esse daí tem uma coisa Hermes e Renato, assim, ele merecia uma redublagem estilo Hermes e Renato, cara, muito divertido. Então esse é o segundo episódio, segundo segmento, né, do podcast, que eu achei divertidíssimo. É problemático? É bem machista? Sim, claro, né? Mas é autoconsciente, né, dos problemas que ele tem. E pra piorar, no final, o cara vence. O vilão não tem essa, né? O vilão consegue, eu vou trocar de corpo até eu acertar, né? Ou seja, vai ficar passando de alma em alma, até como é que é? A alma passa de corpo em corpo, né? E matando as velhinhas todas, porque a Miss Watson, assim que ele trocar ela de corpo, ele vai matar ela também, né? Claro. É claro, né? Claro, pô. Interesse é esse. O corpo da velhinha já vai rodar também, né? Por aí vai. Ele vai ter que achar uma velhinha que seja uma psicopata igual a ele. Aí eles vão se dar bem, talvez, né? Ou vão matar um ao outro mais pra frente. Enfim, eu acho que as coisas não vão acabar bem pra ele, não. Mas fica por conta da nossa imaginação, né? É verdade. Quantos atores aqui e tal, eu acho que o nome, na minha opinião, obviamente o Larry Hagman, né, que já era uma face famosíssima, né, mas assim, numa questão mesmo de história do cinema, sabe, a pessoa importante, sensacional, é a Jeanette Nolan, né. A gente comentou sobre ela nos podcasts, ela tá naquele episódio lá do Jazz Belly, né, do The Twilight Zone, tá no The Hunt também. Mas, cara, ela é uma atriz de shakespeariana, né, sensacional mesmo, né, nível assim, e de filmes muito famosos, né, tipo O Homem que Matou Facínora, né. Sim. Ela faz aquele personagem, né, a Nora Eriksson, né, que são suecos, né, os, sei lá, holandeses da história, e ela totalmente sensacional. Eu fui ver a Jeanette Nolan, ela tem vários papéis muito caracterizados, ela tinha isso de gostar de ter esses papéis cheios de maquiagem. Ela está profundamente dentro da história do faroeste, né, do cinema, desse gênero faroeste e tal, porque era bem famosa e tal, ela tinha uns programas bem longevos, né, e eu gosto muito dela, mas aqui quase não dá pra sentir muito a atuação dela, né? No Jazz Belly, sim, né? Ela faz o papel da bruxa, né? Que é bem feito pra caramba, né? E no The Hunt também, que ela faz a esposa do velhinho, né? No The Twilight Zone. Eu vou deixar os episódios aqui abaixo pra vocês acessarem. Eu sugiro às pessoas, quem puder e quem ainda não viu, procure o Macbeth, do Orson Welles. De 48, né? Em que você tem a Jeanette Nolan, ela é a Lady Macbeth. Se eu não me engano, ela já tinha feito esse papel no cinema. Desculpa, já tinha feito esse papel no teatro e ela foi levada para as telas para repetir o papel nas telas. E aí nesse filme é um dos exemplos em que as pessoas vão ter a oportunidade de ver o que essa mulher era capaz atuando. Era um negócio inacreditável. Enfim, ela é uma força da natureza atuando. Aqui nesse episódio, por mais que seja engraçado, a gente não vai conseguir ter uma noção do tamanho que era essa atriz, né? Mas Rochelli adorava isso, né, Marcos? Ter os atores e atrizes mais fodões, né? Para participar dos projetos, né? E isso, você vê que ela participa de 2 episódios em Além da Imaginação e são sensacionais, né, cara, os episódios, né? E tal, e ela é incrível, lindíssima. Vamos lembrar que ela é muito bonita,
Nessa época ela era linda ainda, uma senhora madura, mas muito linda. Foi muito enfeiada para esse episódio, né? Você quase não entende as decisões de maquiagem para ela, né? Que são muito exageradas, né? Uhum. Isso é uma coisa meio que a gente coloca na conta da época, né? Enfim, difícil da gente hoje. Por que uma mulher, como você mesma falou, uma excelente atriz e ainda uma pessoa tão bonita, né? Ela é para fazer papéis de pessoa muito mais velha, e, enfim, hoje é duro da gente engolir essas coisas, né? Mas era comum para a época. Enfim, mas de qualquer maneira, é uma grande atriz e vale muito a pena o pessoal conhecer a carreira dela. Ela também tem uma carreira longa na televisão e participou de muita série dramática, muita série também de suspense, policial, enfim, muitos episódios ali do Homem da Virgínia também, né? Uhum. Que era que era uma série de faroeste. A última velhinha é a Judith Lowry, viu? Que participa, né, no finalzinho do episódio, e eu acho que está até não creditado, viu? Por sinal, mas também é uma atriz assim de, né, vamos colocar assim, de muitos filmes para televisão, do Vale das Bonecas também, por aí vai, né? Mas é muito legal assim, muito legal, no sentido assim, tem os nomes fodões, sabe? E claro, o Larry Hagman, que tá hilário, tá divertidíssimo, é um personagem totalmente louco da cabeça e louco por velhinha também. Uhum. Exatamente. Ele é um cara que ele fez sempre vilões muito marcantes, né? Ele, apesar que no Gene Eugênio ele não era um vilão, né? Ele era o interesse ali, o interesse romântico e tudo mais, é um cara bonito, né? E tudo. Mas depois ele se encontrou fazendo personagens escroques e gente mau caráter, né? O JR do Dallas, né? Enfim. Fez muito sucesso. Pra você ver, teve até um filme, né? Dallas, o retorno de JR, de tanto sucesso que fez o personagem dele. O pessoal, na época, né, dos anos 80 ali, o pessoal adorava odiar o JR. Eu lembro, eu sou dessa época, apesar de eu não ter acompanhado o Dallas, né? Mas eu lembro que as pessoas assistiam, comentavam, né, e tal. E ele tava todo galã nessa época aqui, né? Ele é muito engraçado no episódio. A gente não falou, mas esse episódio é dirigido pelo John Meredith Lucas, que é um cara que ele dirigiu ele era famoso por ser roteirista, né? E escreveu vários episódios do Jornada nas Estrelas. Produtor também, ele produziu muitos episódios do Jornada nas Estrelas, dirigiu Jornada nas Estrelas também, né, a série clássica. E a gente tinha até comentado que ele foi muito ligado àquela série católica, Insight. Era produtor, roteirista e diretor de bastante episódios dessa série. E ele teve uma passagem também por Além da Imaginação, né? É isso, né? Olha, eu achei divertido. Eu me diverti pra caramba, né? Eu pensei que eu fosse sentir muito mais raiva do episódio, até porque tem isso do cara querer arrumar uma mulherzinha pra cuidar dele, né? Que ele mandasse e tal, né? Mas eu me diverti pra caramba. O episódio é totalmente absurdo, né? E tal, e você fica até sem entender qual é que é o lance do cara de só querer arrumar velhinha, né? Por que não pega uma mulher, sei lá, da idade dele e conversa com ela, fala assim, então eu preciso que você assuma aí o corpo da minha mulher e tal. Não, ele só quer as velhinhas, porque o cara é um caso, né, de arrumar um psicólogo, um psiquiatra, porque o cara tem uma questão meio maternal mesmo, né? Eu não sei nem se é uma crítica, né? Deve ser uma crítica, né? A esse homem que quer ser cuidado pela mulher com seus filhos, né? E tal, né? Mas é divertido, eu achei divertido, legal, gente. É engraçado mesmo o negócio, mas enfim. É isso, né? Então a gente comentou aqui, eu considero o segundo episódio, eu sei que, né, por aí tá como o primeiro episódio, mas pra mim não, porque já foi o piloto, eu considerei como um episódio também. Então a gente conversou aqui sobre o segundo episódio, Galeria do Terror. Finalzinho aqui, eu quero recomendar, né, um podcast, porque aproveitar que eles foram tão gentis mencionando a gente, né, Marcos? Conversei contigo, né? A gente também fez já podcast sobre o Planeta dos Macacos, mas o Rod Serling está profundamente envolvido, né, na questão. Ele foi um dos roteiristas do filme Planeta dos Macacos, né, de 68, e quando eles falaram sobre isso, lembraram do Rod Serling, lembraram da gente comentando sobre os podcasts, né, falando do Rod Serling nos podcasts da Imaginação,
né, repetindo, a gente tem todos os programas comentando todos os episódios. Então eles recomendaram, eu venho aqui também recomendar o podcast deles, tá? cinealerta.com.br. Escute, né, não somente o Sobre o Planeta dos Macacos, mas também os podcasts em geral, que eles são ótimos. Nesse podcast especificamente está gravando o Alexandre Luiz, o Davi Garcia e o Felipe Pereira, que vai gravar com a gente futuramente aqui sobre Galeria do Terror. Então foi muito legal, assim, ouvir, né? É emocionante mesmo, né? Porque eu lembro que eu tava, sei lá, no mercado fazendo compra. E aí eu falei, caramba, mencionaram o nosso podcast. Achei isso tão legal, né? É o episódio 233 do Alerta Vermelho deles. E assim, para quem é ouvinte da gente, não conhece ainda o Cine Alerta, não conhece os podcasts deles, incluindo o Alerta Vermelho, não conhece o trabalho ainda do Alexandre, do Felipe, assim, é altamente recomendado. Eles fazem uma pesquisa muito interessante dos aspectos da produção, de todo o histórico das pessoas envolvidas, seja o diretor do filme, elenco, a repercussão que o filme acabou tendo nesse universo do cinema, o que ele influenciou. Eles fazem essa pesquisa muito sistemática desses aspectos, tanto o Alexandre quanto o Felipe, no caso aqui o Davi também, né, que estava junto com eles. Eles fazem uma leitura muito interessante dos aspectos narrativos, de todos os elementos da narrativa, o que funciona, o que não funciona, os méritos e deméritos narrativos do filme. É um trabalho, sem perder o bom humor também, porque eles também têm uma boa dose de bom humor na hora de falar das coisas. É um trabalho muito bem feito deles, muito bacana. A gente ser lembrado também por eles no podcast é uma honra desgraçada, é uma honra sem tamanho, né? Enfim, então quem ainda não conhece o trabalho deles, corra, porque você está perdendo um excepcional podcast e um excepcional blog também, né? Sobre o assunto de cinema e cultura pop. Eu queria até falar, viu, porque o Felipe Pereira, né, é nosso amigo que é crítico de cinema e também participa aqui com a gente, também é um dos nossos colaboradores, né? Ele escreve muitos textos fodas pro Cine Alerta, ele fala de diálogo, de filmes dos anos 70, 60 e tal. Ele tem essa vibe de ter essa curiosidade de entender, descobrir, compreender, né, essa questão do cinema mais trash, o cinema, né, slasher. Ele tá escrevendo textos incríveis sobre diálogo. Então, quando você for no Cine Alerta, escuta os podcasts, navega no site, lê as resenhas, tá? Poxa, vale a pena e muito obrigada, viu, se vocês escutarem aí futuramente. Felipe, aliás, o Davi Garcia, ele tem no YouTube, o canal dele é Oxigênio Cultural, tá? Porque ele também tem um canal lá. Então, gente, prestigie esses podcasts de pessoas maravilhosas, pessoas que amam cinema, sabe? E tem essa coisa da pesquisa, da busca, da curiosidade, de sair daquela mesmice. Isso é tão bom, né, Marcos, né? Porque às vezes todo mundo tá falando de só tipo de filme X, né? E tal, porque tá em voga, né? Então é legal esse pessoal que é pesquisador, porque a gente também gosta disso. É o que a gente faz, então, por favor, prestigie eles lá, é cinealerta.com.br. Tem resenha também e crítica de série, de TV, de quadrinhos. Então tem para todos os gostos aí dentro desse universo aí, seja do audiovisual ou seja também do quadrinho, literatura de gênero, você vai encontrar por lá. Isso aí. E obrigada pelo carinho, gente. Todo amor para vocês. Estamos juntos. São sempre convidados quando quiserem aparecer, né, para gravar conosco. Né, Felipe já deve estar nos próximos podcasts, né? Nos que ele puder, porque vamos lembrar que o pessoal que todo mundo trabalha, tem seus trampos paralelos, né? Às vezes eu e o Marcos a gente grava sozinhos, porque a gente cria a nossa agenda aqui, né? Mais prático, né? Estamos pertinhos aqui um do outro, então quando a gente vai chamar alguém, a gente tem que se adequar à agenda da pessoa, né? Então o Felipe deve participar possivelmente e outras pessoas também que quiserem, né? Como essa temporada é mais curtinha, então a gente vai ter algumas participações, né? E vai acabar muito mais rápido também esse podcast. Bom, chegando ao final aqui, vocês sabem, eu dou sempre os mesmos tipos de recados. Por favor, compartilhem o nosso material que a gente está fazendo, seja no YouTube, seja no podcast. Lembrando que os podcasts vão sair no site masmorracine.com.br. Você pode escrever no seu aplicativo de podcast Masmorracine
que você vai encontrar o nosso podcast, viu? E esse podcast que nós estamos fazendo também. Mas você pode procurar diretamente no Spotify, vou deixar o link, tá? Assistir no YouTube e, né, compartilha conosco as suas opiniões, as suas impressões, isso é tão importante, né, Marcos? Sim, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. E também elogios e críticas, também estamos abertos. No mais aqui, a gente, por favor, pede sempre apoio. Primeiro agradecemos os apoiantes que, né, estão sempre nos ajudando, depositando aí, fazendo o seu Pix, ajudando a gente a pagar esse site. Estou fazendo uma ação também para as pessoas mandarem áudios para a gente, porque a gente vai fazer um programa especial, porque esse ano acho que a gente atinge, né, Marcos, uma marca muito importante, né? Por quê? Porque as pessoas desistem, né? A gente, né, perseverou, estamos aqui até hoje. Esse ano a gente vai fazer 15 anos de podcast. 15. Começamos em 2009, gente. Então, o que a gente pede aqui? Mande seu áudio. Mande seu áudio, fale aí como é que você conheceu o podcast, o que você gosta no podcast. Sei lá, eu conheci vocês através dos podcasts de Game of Thrones. Eu conheci vocês através... Sabe, a gente quer saber essa interação, a gente quer escutar a sua voz. E a gente vai colocar dentro do nosso podcast especial em agosto o seu recadinho em áudio. Tá? Então pode mandar para contato.cinemasmorra@gmail.com. Você escreve no assunto assim, 15 anos, que aí a gente vai saber do que é, tá? Mande seu áudio, interaja conosco, a gente tem tanta gente boa, a gente tem muito orgulho de quem está conosco há muitos anos também, tá? Então se você puder, nos apoie, tá? A gente agradece profundamente. A gente tem perfil no Padrim, tem no Colabore Aí, tem no Apoia-se, tem o nosso Pix, apoiomasmorra@gmail.com, tá? Você manda o Pix, a gente recebe na Caixa Econômica Federal para pagar despesas do site, a gente agradece demais. E a gente se encontra logo mais no próximo podcast sobre Galeria do Terror, né, Marcos? Sim, fiquem bem e se cuidem. Um abraço e cuidado com a vingança pela traição, hein, gente? Já viu que nunca dá muito certo, né? Esse episódio foi episódio das traições, né? Então vamos, né? Vamos tentar primeiro romper as relações antes de trair, né? Bem melhor, né? Do que inventar coisa, né? Tentar apagar com hipnose, fazer trocar de corpo, né? O negócio é ser sincero dentro das relações, né? Mas é isso, gente. Um abraço, até o próximo podcast. Tchau.